nesses eventos, ele já é um querido que sempre está aqui na nossa subseção. Então, estamos de braços abertos. Quando quiserem, a nossa subseção, o nosso auditório está à disposição de vocês. E é isso, agradecer mesmo a presença dos palestrantes que vão brilhantar hoje à noite. E aí, agora eu vou convidar a doutora Giovana para iniciar os trabalhos efetivamente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, sendo recebida novamente pela subseção da Serra, né? Eu gostaria de convidar a presidente da Comissão de Direito de Família da Serra, a doutora Vatuzi Dantas do Nascimento. Olá, colegas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Advogado. A 17ª subseção está muito feliz da presença de todos, e esse evento ele já começou sendo um sucesso, né? Porque encerrou as inscrições ontem, foi isso, doutora? Então, assim, sucesso, e eu acredito que vai ser maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a presença aqui dos nossos palestrantes, a doutora Patrícia Novaes Calmon, uma advogada, né? Ela vai falar sobre o posicionamento da doutrina. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. A doutora Sandra Almonfrey, que vai falar sobre a jurisprudência. Doutora Simone Rangel é a nossa médica, né? Que vai falar sobre os aspectos psicológicos. Também gostaria de agradecer muito o nosso grande magistrado, o Dr. Fábio Gama, né, que sempre está presente aí nos nossos eventos, um juiz de referência, e que eu já falei com ele logo quando eu vi, a casa aqui é dele. Então, sempre que ele quiser, as portas estarão abertas. Gostaria muito de agradecer também a doutora Maiara, que faz parte do projeto do Instituto, né, Familiarizando, ela que foi a que fez essa ponte com a nossa comissão de Família, Infância e Juventude, e é uma advogada diferenciada, proativa e que já traz tudo pronto. Essa é a verdade. Doutora Mayara, muito obrigada por essa oportunidade aí, prestigiando aí, iniciando os trabalhos da nossa comissão muito bem. E, por fim, gostaria de agradecer o nosso grande Zedu, né, que foi o idealizador desse projeto incrível, projeto Instituto Familiarizando. Muito obrigada também, doutor, e seja muito bem-vindo sempre quando quiser. É isso. Vou ser breve, porque o melhor vai começar agora, ok? Obrigada. Eu gostaria de convidar a presidente da Comissão de Idosos e Previdência Social de Serra, a doutora Débora Caetano Braga. Boa noite a todos aqui presentes. Para mim é um prazer estar aqui com um tema tão maravilhoso, e eu creio que nós vamos aprender muito aqui nesta noite, tá? É um tema muito bom. Estive acompanhando pelo canal que as doutoras estiveram presentes, pelo jornal pela manhã. Essa comissão nossa, ela foi implantada esse ano com muitos objetivos, muitos desafios, mas com muitos trabalhos. E o nosso objetivo principal é desenvolver nos colaboradores um sentimento de solidariedade para a construção de uma sociedade melhor para todos. É uma comissão nova, está iniciando, e eu conto com a colaboração de todos, aqueles que queiram se agregar para os projetos sociais que nós temos para montar aí para a cidade. Tá bom? É um prazer termos aqui conosco. Representante do Projeto Social Lar de Idosos, em José de Anchieta, está presente? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o Instituto Familiarista, né? Foi apresentado pela doutora Vatuzi, que nós idealizamos, eu falo nós porque eu sou membro desse instituto, né? Nós, o grupo de advogados, idealizamos advogados e outros profissionais, né? Esse instituto
com a ideia de levar um pouco de direito a quem quer que seja. Isso porque o Instituto é um grupo multidisciplinar com advogados, psicólogos, médicos, assistentes sociais, qualquer profissional que esteja interessado em família, né? Então, nós estamos com a casa aberta. Isso porque não temos nenhuma restrição de participação. O nosso grupo ele é formado por membros de comissão de direito de família da OAB, da seccional, de subseções, membros de IBDFAM, é formado por psicólogos, é formado por médico, ou seja, quem quer que seja. Quem quiser participar, por favor, entre em contato comigo, com qualquer um de nós que participe do Instituto, que nós estaremos de portas abertas para que todos participem, que todos colaborem um pouco mais com o direito de família aqui no Estado. Eu gostaria de convidar a mesa agora e agradecer a presença do Dr. Fábio Gama, presidente do Forfam, para coordenar os trabalhos e os palestrantes. Eu convido à mesa a doutora Patrícia Novaes Calmon, advogada familiarista, membro da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões e Comissão de Diversidade Sexual, ambas da OAB Espírito Santo, membro do Instituto Familiarista e associada ao BDFAM. Convido à mesa a doutora Sandra Lamon Frey, advogada especialista em processo civil, direito de família e sucessões, associada ao IBDFAM, membro da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB de Vitória. Convido à mesa também a doutora Simone Rangel, médica com residência médica em cirurgia geral, especialização em medicina do trabalho, TCC em saúde mental do trabalhador, médica da equipe de saúde mental do SEMAS, Centro de Especialidades da PMVV, docente e membro do Instituto Milton Erickson, do Espírito Santo. Doutora Maiara. Sou a Gláucia, com 27 anos. Eu adotei uma senhorinha de 70 anos. O pessoal conta que ela estava atravessando a rodovia com o irmãozinho de 4 anos. O caminhão pegou ela e o irmãozinho. Ela era menina. Falava que ela gritava muito, Pedrinho, Pedrinho, ela chamava. Aí o irmãozinho faleceu e ela chegou toda machucada, toda quebrada no hospital. Então anunciaram para falar, acharam uma criança, tudo, mas ninguém apareceu. E nisso foi ficando, uns 60 anos, 60 e poucos anos, ela morou ali dentro do hospital. Eu era copeira do hospital e lá eu conheci a Patinha. O hospital fechou, ela foi para um abrigo. Aí eu fui atrás, eu vi que ela chorou e pediu que ela queria ir embora. Ali eu já senti alguma coisa, sabe? Eu falei, não vou deixar ela aqui. Eu passei algumas dificuldades, fui na defensoria pública. E eu falei para eles que eu não tinha condição de cuidar dela. E que eu não queria abandonar ela. Eu vou ficar com ela, mas tá muito difícil. Aí eu fui, cheguei em um asilo, sabe, os idosos, quietinho, no cantinho, sabe? Eu falei, não vou abandonar ela. Eu falei assim, se é pra passar fome, vai passar fome junto. Ela viu as coisas dela tudo no quarto que ela dormia da Emily, que você tinha que ver ela me abraçando. Aí ela falou, não vou embora mais. Abraçou eu e ficava, tadinha, que é tadinha. O tadinha dela agora. E do nada ela começou a me chamar de mãe.
você vê as pessoas adotando crianças, às vezes tem 3 anos, já não quer mais, mas adotar uma pessoa idosa e na situação que ela adotou, não deve ser fácil. A Cota nunca teve ninguém para chamar de mãe. Eu vejo a Gladys como mãe dela, né? Então é muito bonito. Ela faz parte de uma família hoje, né? O mesmo amor que eu tenho pela minha filha, eu tenho por ela. Não muda nada. A mamãe, ó. A mamãe gosta de você muito, ama você. Tá bom? Tá? Boa noite. Obrigado pelo convite, Zezinho. Muito legal estar aqui novamente. E registrar de maneira especial o colega o Rafael Rangel, grande. Enfim, não está no Enfim, o tema chamou bastante a minha atenção. Desde que vi, tentei procurar na internet, não achei tudo. E vim para cá com muita curiosidade. E vendo o vídeo agora, eu não pude deixar de lembrar das minhas avós, também aqui. Tiveram muita presença na minha vida e minha curiosidade só aumentou. Por isso, vamos adiante, doutora Patrícia, com a palavra. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu agradeço muito o convite do Instituto Familiarista, também a Comissão de Direito de Família aqui da Serra e a Comissão do Idoso. Saúdo aos membros da mesa, doutor Fábio, doutora Sandra e doutora Simone, e também agradeço todos vocês de estarem aqui nesse tema tão rico e tão importante quanto é a adoção de idosos, um tema de enorme relevância social. A mim coube a parte, né, o aspecto doutrinário da adoção de idosos. Mas é curioso porque esse é um não tema no direito. Não existe esse tema. Então, é até interessante, né, que a gente acaba achando um aspecto, né, doutrinário, que aí, no caso, foi o link que eu quis abordar aqui para ser uma exposição um pouco mais focada, né, que, no caso, é a adoção de idosos como garantia do direito à convivência familiar e comunitária do idoso. E aí a gente se pergunta, né, que tipo de adoção é essa que a gente está falando?
Porque quando a gente pesquisa no Google, que é a nossa principal fonte de pesquisas, né, da atualidade, a gente encontra esse tipo de coisa, que é o seguinte, né, essas referências. Campanha Adote um Avô, na Espanha, que foi lá que surgiu essa denominada campanha Adote um Vovô, enfim. E aí chegou aqui no Brasil essa campanha, e já tem casos em São Paulo e em Minas. Só que não é disso que a gente está aqui abordando hoje, porque esses casos de campanha Adote um Vovô, né, que está sempre entre aspas, ele visa a formação de vínculos afetivos e de amizade com determinados idosos, né, que se encontram institucionalizados em algum hospital, em alguma instituição de longa duração, enfim, de longa permanência. Então, não é esse caso que a gente está falando. Mas aí, o que é então? Né? Primeiro, a gente tem que primeiro mencionar o que são os idosos, né? O Estatuto do Idoso menciona que idosos são aqueles com mais de 60 anos. E o que seria essa adoção que a gente está mencionando? Que, no caso, seria a adoção que reflete aquela formação de um vínculo de filiação efetivamente com o idoso. Então, esse é o link, maiores de 60 anos e o vínculo de filiação efetivo, de efetiva inserção daquela pessoa em um núcleo familiar. E aí a gente vai, né, nos números. No Brasil, mas, gente, em número eu vou ser breve, porque nós somos, em regra, aqui de humanas, né, então a gente não gosta de número. Mas, em regra, no Brasil, atualmente, a gente tem 13,5% da população, né, de idosos. Isso representa aproximadamente 30 milhões. E a expectativa de vida é 76 anos, e aí o BGL cria algumas previsões, como, por exemplo, em 2042 esse percentual vai duplicar, ou seja, imagina 60 milhões de idosos daqui a pouco mais de 20 anos. E daqui a 20 anos teremos mais idosos do que crianças, enfim. E aí a gente se pergunta, né, qual é essa realidade social? De 2012 a 2017, houve um aumento de 33% de abrigamento, né, de idosos em abrigos públicos. A gente coloca entre aspas abrigos públicos porque, na verdade, o nome correto é instituição de longa permanência de idosos, né? Então, né, subiu 33%, era 45 mil, passou a ser 60 mil aproximadamente. Só que a questão toda é, 71% dos municípios não têm essas instituições públicas. E o pior, só 6% de todas as instituições que abrigam idosos representam instituições públicas. Então, esse percentual que em 2017 era 60 mil, representa apenas 6% dessas estatísticas, o que é muito louco, né? Porque é uma estatística que, enfim, é só de abrigo público e a maioria é filantrópico, enfim. Aí eu achei essa foto, não foi eu que tirei, mas é uma foto real de um abrigo de idosos. E o pensamento que a gente que dá, né, ao ver essa foto são vários, né? Por exemplo, quase segregação, abandono, depressão, enfim, a cada um pode sentir o que quiser vendo essa foto, e foi só para trazer mesmo a reflexão. E aí a gente percebe, né, que o número, a gente está numa crescente expectativa de vida. Aquilo ali é um quadro, né, que a Organização Mundial de Saúde demonstrou de 100 anos, né, como que vai ocorrer uma inversão de maiores, né, que a gente vai ter mais idosos do que crianças, enfim. Só que essa expectativa, né, esse crescente número da expectativa de vida faz com que ocorra uma complexidade social muito maior. Por múltiplas causas acontecem esse número da expectativa, esse aumento da expectativa de vida, incluindo a globalização, o avanço científico e tecnológico, enfim. Só que essa expectativa de vida maior tem acarretado uma complexidade social que acaba chegando onde? O judiciário, óbvio. E aí acaba que o judiciário é obrigado a se pronunciar diante dessas novas demandas sociais, né? E aí a gente fala ainda, né, da situação de constitucionalização dos direitos em que a gente vive atualmente, e esse novo papel do judiciário, que hoje ele tem uma função muito maior do que ser apenas a boca da lei, né, aquela interpretação antiga que a gente tinha, que o judiciário apenas aplicava a lei no caso concreto. Hoje ele tem um papel criativo de verdade, e a gente ainda fala, né,
de um papel e de garantia de direitos fundamentais efetivamente. E então, nessa situação, a gente se encontra nesse contexto, né, judiciário, criando direitos, garantindo direitos, enfim. Aí a gente faz uma breve evolução dos direitos dos idosos, e, para ser bem breve mesmo, né, em 1948 houve a Declaração dos Direitos do Homem, em que se implementou uma série de novos direitos, direitos humanos, né, que está no cenário internacional. E aí, 40 anos depois, surge a nossa Constituição da República de 88, que garantiu no artigo 230 uma série de direitos aos idosos, incluindo a convivência comunitária, bem-estar, enfim, né? E aí, em 94, houve o surgimento da Política Nacional do Idoso, em que trouxe uma série de garantias e ações sociais e governamentais. Ela não estava ali muito para estabelecer direitos, não, que é o que foi feito efetivamente com o Estatuto do Idoso, que realmente foi um marco para a garantia, né, e efetivação dos direitos dos idosos. E aí, a partir disso, teve uma série de outras leis esparsas, enfim, até chegar agora em 2017 e teve essa alteração realmente importantíssima, que foi aquela que acarretou a prioridade dos maiores de 80 anos. E aí, o direito à convivência familiar e comunitária, entrando nesse aspecto, né, a gente percebe que o artigo 3º do Estatuto do Idoso regulamenta esse direito. E a gente se pergunta, esse direito à convivência familiar e comunitária, ele seria uma norma ou um princípio, né? Um princípio é uma regra, né? Porque a gente sabe que norma jurídica poderia ter princípios ou regras, né? E aí a gente percebe que o princípio ele tem uma densidade, para você analisar no caso concreto, ele tem uma abstração, não tem aquele aspecto de subsunção e aplicação de tudo ou nada como uma regra. Então, na minha concepção, seria um princípio, né, o direito da convivência familiar e comunitária. E, além disso, é um direito fundamental que tem essa característica da historicidade, né, que é um direito que é construído ao longo do tempo e não é aquele modelado e determinado de uma só vez. E, né, além da historicidade, existem várias outras características dos direitos fundamentais em geral. E aí a gente percebe que, né, nesse contexto de convivência familiar e comunitária do idoso, poderia, né, surgir a sua inclusão em família substituta. Porque isso a gente extrai lá do artigo 37 do Estatuto do Idoso, essa possibilidade de o idoso ser incluído em família substituta, tá ali expressamente. O conceito da família substituta é extraído lá do Estatuto da Criança e do Adolescente e, enfim, todo mundo já sabe esses dispositivos mais tudo, né? Mas aí eu pergunto para vocês, no Estatuto da Criança e do Adolescente fala guarda, tutela e adoção. A gente sabe que tutela é um instituto voltado à proteção de crianças e adolescentes, enquanto a curatela seria o correspondente para maiores e incapazes. A questão toda é a seguinte, a doutora Sandra vai abordar melhor, mas hoje em dia, né, o que acaba sendo uma alternativa para a adoção de idosos, na verdade, é a curatela. Mas a curatela, ela reflete situações em que há incapacidade e velhice. Gente, desculpa falar a palavra velhice, mas velhice não é uma causalidade necessária de incapacidade. Então, quer dizer, a gente aplicar o Instituto da Curatela, que depois do Estatuto, a pessoa com deficiência representa algo mais voltado à proteção patrimonial, a casos em que seria, em tese para a proteção, para a inserção da pessoa em um núcleo familiar, em um seio familiar efetivo, eu não sei, mas na minha opinião não parece ser um instituto adequado para esses casos. E aí a gente entra na adoção de idosos, propriamente dita. A gente, né, percebe que o mesmo regramento para a adoção de idosos seria aquela da adoção de maiores, né, que a gente percebe lá do 1619 do Código Civil, que acaba remetendo às mesmas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, aplicando o que couber as regras de lá. E então, os requisitos para a adoção, a gente percebe que são dois, né, são os objetivos e são os subjetivos. Entre os subjetivos, a gente percebe que é óbvio que existiria, né, a idoneidade do adotante,
porque um estudo social seria imprescindível, né, para ver se aquela pessoa que está recebendo a família realmente tem aptidão para cuidar, enfim, daquela pessoa, né. A manifesta vontade de exercer efetivo vínculo de filiação e, obviamente, que é o mais importante requisito da adoção, é resultar em reais vantagens para o adotando. Se eu falar adotado, é a mesma coisa, tá, gente? Adotando e adotado, que para mim, eu peguei um vínculo em falar adotado. Já os requisitos objetivos, a gente percebe que esses dois últimos, a gente não precisa nem se focar neles. Os mais importantes são a questão de idade mínima, 18 anos, a diferença de 16 anos entre adotante e adotado, que é esse o maior entrave que existe para as pessoas falarem, não, se existe a regra de 16 anos, não pode adoção de idosos, porque o idoso é mais velho do que o adotante, em regra, né? E ainda essa questão do consentimento dos pais, que no caso, se eventualmente os pais do idoso seja vivo, né, não sei, vai que, né? Se eles forem vivos, eles não precisariam dar o consentimento porque não existe mais poder familiar. Só que a citação deles para o procedimento, né, da adoção é uma coisa que é meio que óbvia para todo mundo, né? Porque, enfim. Aí então, já que o maior entrave é essa questão de 16 anos entre adotante e adotado, esse é o dispositivo de lei, né, que fala, e ele é bem claro, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Existem argumentos para flexibilizar essa regra de 16 anos, né, de diferença de 16 anos. A primeira é a seguinte: a jurisprudência ela já flexibiliza, para caso de adoção de crianças e adolescentes, essa regra de 16 anos, principalmente é quase pacífico, quando apenas um dos pretendentes à adoção tem idade inferior, né, com essa diferença de idade inferior. Aí já é pacífico, quando é um casal e apenas a mulher, aí não tem nem o que dizer. Mas além dessa questão, né, da jurisprudência já flexibilizar, a gente tem também que usar o mesmo padrão que a jurisprudência acaba utilizando, que é, no caso, a ponderação de normas jurídicas em colisão. E a gente sabe que aquela regra da diferença de 16 anos é uma regra e o direito à convivência familiar e comunitária é um princípio. As duas são normas jurídicas com as mesmas características de imperatividade, coercitibilidade, enfim, são são normas jurídicas obrigatórias e vinculantes. Então, no caso concreto, cabem os juízes, enfim, aplicar uma ponderação de valores e perceber o que é melhor para aquele caso concreto. Então, esse seria um primeiro argumento hábil. Além disso, existe um projeto de lei prevendo a flexibilização, que é o denominado Estatuto do Idoso do IBDFAM. Lá ele menciona que existiria essa possibilidade de flexibilização caso o período de convivência em que um adotante e o adotado, né, fizesse já, enfim, já tivesse um vínculo, né, entre eles, enfim. Além disso, a gente percebe que trata-se de uma opção legislativa. Isso porque no Código Civil de 1916, a idade mínima para adotar era 50 anos. Gente, imagina. Aí houve uma série de movimentos sociais, enfim. Aí chegou em 1957 a Lei 3.133, reduziu o valor e estabeleceu que a idade mínima era de 30 anos. Avançou, chegou o Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, reduziu para 21 anos, que era a maioridade, enfim. E aí chegou o Código Civil de 2002, e aí equiparou e colocou 18 anos, né, para equiparou com a maioridade civil. Além disso, no Código Civil de 1916, a diferença de idade era 18 anos. E em 2002, 16 anos. Então, a gente percebe que é uma opção legislativa esse número. É um número talvez aleatório, vai saber que, enfim, né? Além disso, né, para mim, talvez o mais importante, é que hoje em dia, essa regra de 16 anos se funda em fatores biológicos que não mais se sustentam. Aquele textinho ali foi tirado do livro do Rolfe, que ele fala assim, visa espelhar uma real relação parental imitando a natureza. Gente, hoje em dia a gente conhece múltiplos arranjos familiares e além de... já possibilita a adoção por casais homoafetivos e não tem mais como a gente se vincular a questões eminentemente biológicas. Hoje em dia o afeto, né, é um fator, um vetor predominante nas relações familiares. E aí, qual cenário se apresenta diante de nós?
Primeiro, né, como eu já disse, a afetividade é o núcleo central da família. A gente não tem mais essa situação em que tem que pensar exclusivamente em aspectos biológicos, enfim, né? Além disso, a gente tem a fluidez das relações sociais, e porque a gente sabe, né, que nessa sociedade, para uns chamada de pós-moderna, para outros chamada de sociedade líquida, as instituições, as instituições, os relacionamentos, tudo estão se desconstruindo. E acaba que nessa sociedade em que tudo é líquido, não tem uma forma definida, acaba que esse instituto, né, da adoção de idosos pode ser algo que encontre viabilidade, sim. A nossa sociedade é efêmera, é rápida e está sempre em movimento, né, em movimentação social, alterando a sua ideologia, enfim. Aí está um questionamento para os momentos dos debates, né, depois, que seria surgimento de um novo e adequado instituto ao caso? Será que seria necessário? Eu e a Sandra, a gente mencionou do nome adoção inversa. Porque da mesma forma que existe a desconsideração da personalidade jurídica inversa, poderia ocorrer adoção inversa, né? O mesmo nome, porque você só faz. E aí a gente percebe também a questão de novos valores, nova cultura, né? Que a gente hoje em dia vive numa sociedade em que tudo é rápido, a gente não consegue pensar a longo prazo. Aí vem o conceito de miopia social, que eu extraí lá do direito previdenciário, né? Que é aquela situação em que a gente não consegue analisar o nosso futuro, né? A gente pensa aqui agora, a gente é imediatista, enfim. E aí chega o aspecto do judiciário reconstruindo o direito, e o judiciário poderia, na minha opinião, sim, se valer desse instrumento da adoção de idosos, caso chegue chegue no judiciário essa situação, teria argumentos para acabar inserindo esse idoso pelo instrumento, pelo instituto da adoção, efetivamente. E a gente ainda fala da sociologia do envelhecimento, porque é o seguinte, imagina a situação, o idoso, a pessoa, né, ela exerce uma série de papéis sociais ao longo da sua vida. Ela é filho, ela é mãe, pai, trabalhador, e aí ela chega na sua idade, na idosa, e ela acaba perdendo esses papéis. E aí a gente se depara com uma situação em que a pessoa é um sujeito de direitos, né, mas não é um ator social. E assim, isso é uma coisa muito importante, e acaba que, por meio dessa inserção do idoso numa família, efetivamente, como membro dessa família, poderia acarretar um novo papel social a esse idoso, o que é muito legal. E aí, diversos questionamentos, né? Porque, na verdade, eu estou aqui e a gente está tudo numa situação de amadurecimento, né? A gente não está falando de forma definitiva se é possível, não é possível, enfim. Mas a gente está em reflexão, de forma conjunta até mesmo, de quais são os efeitos jurídicos. E aí as perguntas que eu coloco, né, para a gente poder debater depois, né, no momento dos debates, são essas. Quais o status do adotando? Se fosse uma adoção inversa, se for uma adoção de verdade, enfim, vai ser filho mesmo? A Gotinha, enfim, né? Vai ser filho? Fica um questionamento. Haveria necessidade de mobilização para a criação de um outro instituto mais adequado ao caso? Seria a adoção inversa? Seria outro nome que a gente poderia aqui conjuntamente criar? Poderia, quem sabe? Quais os efeitos jurídicos que essa adoção poderia acarretar? Direito sucessório, auxílio, licença maternidade, reflexo na esfera penal, enfim, abandono material de filho, enfim. E aí, para finalizar, eu deixo aqui essa frase, que é uma frase que eu extraí de uma cartilha que foi lançada pelo governo federal logo depois Tá falhando, né? Logo depois da edição da promulgação do Estatuto do Idoso, e é uma frase perfeita, né? Não é razoável que tantos esforços sejam feitos para prolongar a vida humana, se não forem dadas condições adequadas para vivê-la. Então, a adoção é um ato de amor, vamos adotar essa ideia. Muito obrigada, gente, tá ali os meus contatos, e eu quero agradecer a todos, e também, né, fico aqui aberta a sugestões, reflexões, vamos debater juntos, que a gente só tenha a enriquecer. Obrigada, viu? Vamos seguir? Debate para o final mesmo? Sim? Doutora Sandra, então?
Boa noite a todos. Eu estou muito feliz, imensamente feliz por esse convite, por ter tido essa oportunidade, em ver esse auditório lotado, em plena quarta-feira, essa hora, todos aqui em busca de compartilhamento, aprendizado. Tenho certeza que vai ser uma troca muito boa. Inicialmente, eu também gostaria de agradecer, não poderia deixar de agradecer ao Instituto Familiarista, na pessoa do nosso querido Zé Du, né, que estamos aí firme e forte para que possamos agregar mais a nossa advocacia familiarista. Né? Nós precisamos muito desse engajamento de todos nós. Vou falar sentada, que eu fico mais à vontade, tá, gente? É uma escolha. E a gente vai começar aqui agora falando um pouquinho, como a doutora Patrícia já fez uma bela explanação da parte doutrinária, e eu vou tentar trazer para vocês como que funciona a jurisprudência hoje nesses casos específicos. Tem a possibilidade? Há essa visibilidade? Então, eu venho com o comportamento jurídico. Como tem se comportado o judiciário? Nós não temos, nesse momento, um caso específico de adoção de idosos. Né? Nós não temos isso contemplado. E aí, acaba que, por si, a jurisprudência, então, nós não temos nenhum sentido formal ainda. Outro aspecto é a prática da adoção. Ela não é usual. Como a doutora Patrícia bem mencionou, é comum nós vermos todos os dias aí na vara da infância e da juventude a adoção de criança e adolescente. O idoso, por si, a gente não tem essa prática. Né? Como nós vimos inicialmente no vídeo da Cotinha, a gente vê que ali passa que o processo de adoção foi concluído. Então, para muitos, subsentende que houve um processo de adoção. E no caso dela específico, não foi bem isso. Eu tive o privilégio de entrar em contato com as advogadas da Cotinha, a doutora Júlia, que eu já agradeço aqui que ela vai ver esse vídeo depois, que ela foi muito solícita, a doutora Adriele, e ela fez um vídeo para nós, para compartilhar como que foi juridicamente que isso aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês, depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Coloca o vídeo. Ele tá solto. Aqui. Na terceira página, se eles não passar pelo PowerPoint, ele está solto. É o último vídeo, solto dentro da pasta. Isso. É nessa pasta? A pasta que ela salvou lá no final, o último vídeo. Só tem 2 vídeos na pasta. Acho que ela salvou no desktop aí desse computador. No slide passa. Ela falou que não está passando, está sendo mas não está. Na área de trabalho. Ai, meu Deus. Sim, vamos ver na área de trabalho, lá em cima do desktop, é isso. Ela não criou, documentos, ela não criou nenhuma pasta? Aonde que você pegou os slides? Nossa vida de crime, essa é minha amiga Adriana Teixeira. Nós somos advogados aqui pela Mídia Amparo e a convite da doutora Sandra, a gente veio contar para vocês a história da Glaucia e da Cotinha. A Cotinha ela foi atropelada na década de 50 e foi morar no hospital Beneficência Portuguesa. Lá ela permaneceu, uma vez que os familiares dela nunca procuraram e nunca ninguém teve notícia de quem ela poderia ser. Até que em 2015 o hospital fechou e ela foi abandonada. A Glaucia, a partir daí, foi até ela e buscou ela e levou ela para morar na casa dela. Estava tudo fluindo bem, até que a Glaucia começou a ter dificuldades com a documentação da Cotinha. Ela não tinha RG, ela não tinha CPF, e consultas médicas, psicólogos, ela era atendida com muita gente. E foi aí que, através da minha mãe, que conhecia as duas, a Glaucia nos procurou para que a gente
coisa para ajudar nesse sentido. Nesse momento, você já tinha ido até a Defensoria Pública aqui da comarca e eles tinham feito ação de interdição da cota e a Glaucia tinha uma certidão de nascimento sem outros dados, só estava o nome Maria de Paulo. Nós entramos com uma ação de identificação de registro público para que constasse dados fictícios, para que assim a cota pudesse tirar a demais documentação. Então, eu tive uma ação. Hoje a cota chama Maria Cotinha dos Santos Gomes. Ela tem como data de evento o Dia das Crianças, 12 de outubro, e a naturalidade de Araraquara. Todos os dados. E a partir daí ela tinha o RG CPF, deu entrada inclusive no benefício previdenciário. E hoje a situação dela, vamos dizer assim, só que agora você tem a intenção de promover a adoção da cota. No entanto, é um tanto complicado. A adoção inversa, como é conhecida, ela é complicada porque não temos material, a gente não tem lei que prevê a respeito do assunto, doutrina também é muito difícil, e principalmente jurisprudência a favor. Tendo em vista que a adoção normalmente ela é julgada improcedente porque o juiz acata o parecer do Ministério Público falando que é somente o benefício previdenciário que dá o motivo da ação. E então a gente está nessa dificuldade também, estamos pesquisando, vendo o material que a gente encontra para montar a ação e um dia talvez a gente consiga regularizar de fato, judicialmente, a adoção da cota pela Glaucia. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído um pouco com o estudo de vocês e obrigada pela oportunidade. Então, gente, eu fiquei muito feliz quando eu consegui esse contato. E como vocês viram ali, é uma dificuldade, né? Está sendo uma dificuldade, elas não conseguem visualizar uma oportunidade. E da mesma forma como ela nos atendeu de forma solícita, vai ser o que nós vamos fazer agora por ela, nós vamos nos engajar com ela nessa causa. Será, possivelmente, né? A primeira, até porque eu não tenho certeza, mas a primeira adoção de idosos no Brasil, no caso da cotinha específico, porque hoje, como ela disse, ela só tem a curatela e ela tem o sobrenome da Glaucia pelo Instituto da Afetividade. Então, ou seja, a filiação ainda na certidão dela é branca, não tem pai, não tem mãe, é totalmente sem nada. E uma história muito triste, né? 50 anos. Ela passou 50 anos dentro daquele hospital, sem documentação nenhuma, até porque eles não tinham interesse nenhum. Então é uma história muito linda e que nós vamos, eu, a doutora Patrícia, nós vamos, a doutora Simone também, se engajar de forma que possamos contribuir com essa causa. Nesse caso, então, em relação ao que foi dito aqui, algo que nós... Deixa eu passar meu slide aqui, porque eu fiz ele e acaba que eu não utilizo. Nesse caso específico aqui, como bem a doutora Patrícia colocou, que é uma das possibilidades que nós visualizamos na prática, por não ter ainda a lei de adoção de idosos, que é a gente se utilizar por analogia do ECA, né, pelo artigo 28, onde ele coloca lá que a família substituta far-se-á mediante a guarda, tutela e adoção, e automaticamente lá no artigo 37 do Estatuto do Idoso, nós temos a mesma possibilidade, que o idoso ele vai ter direito àquela moradia digna no seio da família natural ou substituta. Ou seja, é uma das formas onde inicialmente a gente encontra um aparato jurídico para que a gente possa começar a tentar mudar e ver o que a gente consegue entender quando chegar lá no judiciário com os nossos juízes, bem como disse ela, né? Que
ela colocou ainda que os juízes vão por decisão pelo Ministério Público, né? Então, assim, é algo que a gente tem... É para debater mesmo, né? Então, é uma possibilidade que a gente verifica, até porque o idoso, ele volta a ser uma criança, né? Assim como nós temos toda a questão de preocupação, de cuidado com as nossas crianças, por que com idosos não? E o que eu costumo sempre dizer é a ordem natural da velhice. Eu vou ficar velha, a doutora Patrícia ficará velha, meus filhos ficarão velhos, só se a minha senha for chamada antes. Senão, é a ordem natural. E nós, sociedade, nós precisamos voltar os olhos com mais humanidade para que realmente a gente possa conceder e olharmos, não ter aquela miopia mesmo. Nós precisamos olhar à frente. Em 2055, 2042, os números falam por si. A quantidade de idosos será maior que a quantidade de crianças. E aí? Aonde nós vamos parar? Então nós, operadores do direito, advogados, doutrinadores, os juristas, nós precisamos tomar para si esse novo tema relevantíssimo, né, sem muitos dados e informações, que é algo que nós precisamos criar, mudar, tomar à frente.